um tema muito importante, que é o Agosto Lilás. Para falar sobre esse assunto e para conscientizar as pessoas sobre a importância das campanhas de conscientização da violência doméstica e familiar contra a mulher, está aqui no programa hoje a doutora Quitéria Pérez, que é juíza de direito aqui em Blumenau, e também uma mulher que leva muito esse tema para frente, da importância, da sensibilidade que a gente deve ter, da conscientização da violência contra a mulher. Doutora Quitéria, é um prazer recebê-la aqui nesse mês tão especial. E já queríamos há muito tempo ter essa entrevista contigo e que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nick. Eu me sinto muito acolhida aqui e muito à vontade para conversar com você, com os telespectadores, sobre esse assunto que é da maior importância, porque quando a gente fala na paz de espírito que todos e todas indistintamente merecemos sentir para vivermos com o mínimo de qualidade de vida, a gente está falando em respeito. E o que esse mês quer trazer é isso, uma conscientização sobre o respeito que todas as pessoas merecem. E no cenário da violência doméstica e familiar, a gente está falando do respeito que nós, mulheres, merecemos. Verdade, doutora. O Agosto Lilás, se eu não me engano, é uma lei estadual, é isso, né? E ela, acho que talvez nem todas as pessoas saibam, mas ela nasceu decorrente da importância de levar adiante a Lei Maria da Penha. Não foi isso? Eu acho que a Lei Maria da Penha, doutora, foi um divisor de águas, né? Nessa conscientização da importância dos direitos das mulheres serem respeitados. Isso, né? Sim, Nick, a Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, a Lei 11.340, ela é um divisor de águas porque ela traz, sim, um conjunto de direitos, assegurando esse respeito sobre o qual nós falamos para as mulheres, e ela vem como uma conquista, que é reivindicada, no caso, por uma mulher, que começa reivindicada por ela, que é a própria Maria da Penha, depois de ter sofrido uma violência absurda, né, tentativa de feminicídio, e ela buscou ajuda na época e não encontrou isso por parte das instituições onde ela morava. E aí fez uma denúncia internacional e o Brasil, exigido a dar uma resposta para esse cenário, então se mobilizou. E a partir da Lei Maria da Penha nós temos uma série de outras iniciativas institucionais no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de todos os tribunais e de uma rede que se forma em proteção às mulheres. Então sim, há toda essa rede de proteção, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido para que tudo isso que a gente promete às mulheres seja efetivamente respeitado. É verdade. Doutora Quitéria, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente associa muito à violência física. Sim. Mas eu gostaria que você falasse pra gente todos os tipos de violências existentes contra a mulher, que transcende, né? A violência física. Sim. Nossa, quando a gente fala em violência física, a gente está falando no caso mais extremo de violência. Eu poderia falar depois da violência física no feminicídio, que é o ápice de tudo. Mas a gente não pode trabalhar uma mudança de mentalidade que se deseja ver implementada no Brasil pensando apenas na violência física. Não. A violência física ela é antecedida por outras formas de violência. E a gente precisa cuidar muito, inclusive, na nossa linguagem, na forma como nós nos reportamos às mulheres. Porque as outras formas de violência, por exemplo, são a violência psicológica. Toda vez que uma mulher é humilhada, quando ela é ofendida, diminuída na sua autoestima, ela está sofrendo uma forma de violência psicológica. Nós temos a violência moral, que é quando ela é ofendida com palavras, xingamentos, no caso injúria, calúnia ou difamação. Nós temos também a violência sexual. Imagina, a mulher tem liberdade de fazer do seu corpo as suas escolhas, nunca se submeter a uma ordem ou uma ameaça, algo que ela faça contra a vontade dela. Então, casada. Mesmo casada. Mesmo dentro de um relacionamento. Exatamente. Né, doutora? Porque quando a gente fala nesses direitos da mulher, no fundo a gente está falando em direitos humanos. Então, o direito da mulher pressupõe ela ter liberdade sobre o seu corpo, casada ou não. Ela continua sendo um sujeito de direitos. E como tal, ela pode dizer sim e ela pode dizer não. Inclusive para os métodos contraceptivos, há todo um conjunto de direitos em relação à violência que não pode acontecer, a violência sexual. E também a outra forma de violência patrimonial.
Então os seus recursos, todo o seu potencial de gerar economia, é ela quem decide sobre isso. Ela não pode ser ameaçada, intimidada, por exemplo, para contrair financiamentos, empréstimos em favor de outra pessoa, quando ela não quer. Então nós estamos falando no direito de liberdade que a mulher tem de fazer as suas escolhas. Verdade. Doutora, a pandemia tem um estudo que diz, uma pesquisa, que 1 entre 3 mulheres sofre violência, Sim. seja física ou psicológica, algum tipo de violência. E a OMS fez uma previsão de que isso com a pandemia aumentaria. A gente está com quase fechando 2 anos, né? Sim. Dentro dessa pandemia. Como você vê que está essa situação? Tá falando assim da nossa realidade aqui regional, a gente já tem um parâmetro, Olha, eu vejo com muita preocupação. E esse cenário com o qual eu me preocupo diz respeito a Blumenau, a Santa Catarina, ao Brasil e ao mundo. Porque o que a pandemia fez? Ela veio de repente, sem avisar, ninguém estava preparado para isso, nem se esperaria que tivesse. Só que de um instante para o outro, o cenário de vida da mulher, que era formado pelo relacionamento profissional, social, com as amigas, né, na academia, no trabalho, nos estudos, em vários lugares, ele passou a se limitar à casa, que é o isolamento que se tornou necessário. E dentro de casa, aquela convivência que antes era formada por alguns instantes, alguns momentos em que o casal se encontra, passou a ser full time. 24 horas a convivência 100%. Passou a existir de uma forma forçada, 100%, como você falou. Ninguém desejou, mas isso se tornou necessário. E aí, quando a gente convive tanto tempo, é que as fissuras começam a acontecer, porque naturalmente pode haver divergência, pode haver alguma discussão, vai haver. A gente está falando de 2 sujeitos com histórias diferentes. Eu trago uma história, um conjunto de experiências da minha vida, você traz a sua, o meu marido traz a dele, entende? Assim, cada pessoa no seu contexto de vida tem a sua história. E se eu imaginar que só isso é suficiente para perceber que vão acontecer conflitos, eu potencializo a probabilidade dos conflitos acontecerem quando eu me dou conta de que nós vivemos um estado de crise. Crise gerada pelo desemprego, crise gerada por vários outros problemas de saúde, de falecimento de pessoas queridas, a tristeza que muitas vezes toma conta de nós em assistirmos o noticiário, o medo que muitas vezes nos imobiliza. Então, cada um de nós precisa muito ser cuidado. E esse olhar de cuidado para com o outro, pensando agora no relacionamento de casal, nem sempre acontece como se gostaria, porque ambos podem estar vulneráveis por todo esse contexto de dificuldade, muitas vezes, como eu disse, financeira, de saúde mesmo, psicológica, que faz com que as pessoas muitas vezes se tornem até menos tolerantes, menos compreensivas. Então, tudo isso que nós estamos falando serve para dizer que a pandemia, sim, ela veio potencializando os nossos problemas. Já tínhamos problemas e agora temos problemas maiores. Aumentou, né? Isso. Eu fico pensando se esse problema da violência ele vem crescendo ou se antigamente isso era velado, ou se não era falado, sabe? Essa é uma grande dúvida que nós temos, né? A gente nunca vai saber, né? E a gente não vai saber, porque existe uma cifra oculta que passa longe das estatísticas. Então, quando você falou 1 em cada 3 mulheres, eu fiquei aqui pensando comigo, é um número muito alto. Mas se eu agora pedir, né, perguntar para as mulheres que nos assistem, você alguma vez já sofreu violência psicológica? Já foi ofendida? Já teve a sua autoestima diminuída pela ofensa, pela ameaça, por algo dito por alguém que fez com que você se sentisse assim? Pelo fato de ser mulher, não por outra circunstância? Não, por ser mulher. Talvez todas digam sim. Por um chefe, por um marido, por um relacionamento amoroso. Isso. Próprio pai. Isso, Porque vem culturalmente com uma carga muito grande, em que a mulher era algo menor no passado. A mulher não tinha direito a quase nada, pelo menos a pouca coisa. Ela tinha o direito de existir, mas não de votar,
não de trabalhar, De não ter de uma sair de opinião, casa, né? de ter uma opinião. Então, nossa! E esse eu acho que é o maior dos direitos, poder se expressar como Verdade. sente, o que prefere. Aqui quer dizer sim, aqui quer dizer não. E nós hoje vivemos um outro contexto. E a mulher está se posicionando assim, só que gradativamente. E há uma cultura, né, Nick, para ser alterada, para ser transformada. E leva algumas gerações. Leva muito tempo. Mas eu diria que a melhor forma de transformar uma cultura é a partir do nosso exemplo. Porque cada uma das pessoas que nos assiste nesse momento, acredite, inspira muito mais pessoas do que imagina, a partir do seu exemplo. Então, estar, por exemplo, disposta a ouvir o relato de alguma amiga que traz uma situação difícil num relacionamento, já é uma mudança de postura, porque nessa postura eu estou dizendo, eu me importo com você. Eu te acolho, né? Exatamente, né? Você pode se sentir segura ao conversar comigo. Talvez juntas a gente consiga identificar que auxílio, que socorro pode ser melhor para você. Lembrando que é sempre a própria pessoa que sabe o que é melhor para ela. Ela vai continuar tomando suas escolhas, mas talvez ela precise de algum amparo, de algum apoio. E uma amiga, né, uma rede de proteção que se forma a partir das próprias amizades, no trabalho, no condomínio, nos diferentes lugares, pode ser uma saída muito importante. Verdade, doutora. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta no segundo bloco falando justamente sobre esse assunto, essa rede de apoio e o que a gente pode fazer para melhorar ou ajudar quem está passando por isso. Certo. Não saiam daí, um minutinho só, e a gente volta no segundo bloco aqui falando sobre o Agosto Lilás com a doutora Quitéria Pérez. Não saiam daí.